turma C, tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar participando aí de uma atividade, né, da turma que eu ministrei aula. Tenho muito carinho por todos vocês. A convite da aluna Vânia, ela me pediu para falar um pouquinho sobre como é lidar com a criança autista, né? E assim, eu tive essa bênção de... Assim que nasceu, ele realizou todos os exames, né, possível naquele momento. E deu nenhum tipo de diagnóstico, assim, diferente do normal. Ele amamentou, né, desde o primeiro contato ali pela pele. Já começou o aleitamento materno exclusivo. E aí, até 6 meses foi dessa forma. Depois a gente introduziu a alimentação complementar. E assim, venho tendo um desenvolvimento normal, né? Assim, sempre uma criança reativa, a gente brincava com ele. E assim, com 6 meses para 7 já começou a falar um pouquinho assim, mamã, papá, né? 6 a 7 meses. Com 1 ano e 1 mês ele começou a andar, né? Caiu um pouquinho, aí traumatizou. Com 1 e 3 ele firmou mais. E ele começava assim a pronunciar palavras, né? Letras, assim, de forma repetida, né? Assim, sem muita funcionalidade. E aí já começou a passar no pediatra desde 7 dias de vida, né? Até hoje acompanhado por esse mesmo pediatra. E aí quando chegou assim no finalzinho de 2021, ele veio falando assim em relação ao atraso de fala de B, né? Já vinha falando um pouquinho e pedi pra gente passar no neurologista. Aí encaminhou já para algumas terapias, psicólogo, fono, já começamos a fazer. E a gente começou a passar com um neurologista, né? E na primeira consulta ela já nos falou que B era autista, grau 1. Naquela época o autismo era colocado como grau 1 mais leve, né? Intermediário grau 2 e 3 mais severo. E assim a gente fica um pouco, né, assim, um choque, né, nessa notícia, né? Mas ela já foi falando, vocês têm que fazer outros acompanhamentos, com TO, psicomotricista, que é tipo uma fisioterapia para coordenação. E passou também para fazer natação, tudo para ajudar no desenvolvimento dele, né? E a gente vem, até hoje, tá fazendo essas terapias, já tem 3 anos, né? Desde o diagnóstico que a gente teve em março de 2021. E B vem sendo acompanhado por uma equipe muito profissional, que tem psicólogo em aba, que é um instrumento que auxilia muito nessa questão de entender os comandos, da criança estar evoluindo cada vez mais o seu comportamento, né, a ter disciplina. Faz fono também em aba, terapia ocupacional, a psicomotricidade, a musicalização, que é uma terapia muito interessante, que não é assim aula de música, mas para ele estar tendo contato com o instrumento, fazer tipo uma terapia mesmo ali com os instrumentos, né? Em relação assim à questão intestinal também, os autistas, a maioria tende a ter uma dificuldade assim, às vezes, ou tem o intestino muito preso ou muito solto, bem oscila, às vezes as fezes normais para constipada. E aí a gente busca ofertar, né, uma alimentação saudável, ingestão de água e também utiliza probióticos, são lactobacilos vivos, né, as bactérias do bem, para estar melhorando
a permeabilidade intestinal dele para que os nutrientes possam ser melhor absorvidos. Então, ele tem essa oscilação aí em relação às fezes, né? O bebê é uma criança como qualquer outra, né? O autismo, ele não é uma deficiência, é uma condição. E a gente aceitou e vem buscando qualidade de vida, né? É uma criança muito carinhosa, aceita abraço, ele estuda desde 2021. A gente estava na pandemia, ele estava frequentando a creche, né, de forma remota, só alguns momentos que tinha encontros lá, a gente levava lá no Anísio Teixeira, e aí foi um suporte muito bacana, porque eles mandavam atividade, né, online, tinha as aulas, e a gente fazia em casa. E aí, a partir do finalzinho de 2021, ele já começou na Escola Batista Aliança. E nunca deu trabalho assim, né? Ele é tratado como uma criança igual às demais, né? Apenas ele tem um reforço a mais por conta da coordenação motora, que ele tem dificuldade ainda. Já escreve, né, o nome dele, as palavras, mas tem a dificuldade do pegar do lápis. Mas assim, aceita o convívio de boa, sabe? É uma criança super tranquila. Ele tem assim dificuldade às vezes de estar relatando o que aconteceu com ele, mas já pede as coisas, já entende o que acontece ao entorno dele, né? Tudo isso graças à rede de apoio, né? Família, amigos, terapia, escola, tudo isso é importante para o desenvolvimento dele. E assim, em relação às dificuldades, questão financeira, que pesa um pouco, né? A gente, depois que começou as terapias, tá indo à conquista 2 vezes por semana, aí vem plano de saúde, a escola. Ele é uma criança que não toma medicação, graças a Deus, né? Pode ser que venha ter que tomar pra frente, mas tá nas mãos de Deus, né? Só que esse suplemento que ele usa é um suplemento importado, que é o ômega 3, só que é uma fórmula que também tem vitaminas, vitamina D, né? E também outros compostos que auxiliam na questão da fala, da cognição. E aí já tem o quê? 2 anos e meio que ele faz uso dessa fórmula. E é um pouco cara, né? Dura 3 meses essa fórmula. E a gente tentou conseguir pelo município, pela DIRES, mas né, não conseguimos. Aí eu coloquei na justiça para ver se a gente conseguiria. Que ele vai ter que tomar até os 7 aninhos ou até ele desenvolver uma fala normal, segundo a fono, né? Pode ser que ele, e a neuro também, pode ser que ele tenha que tomar além dos 7 aninhos. Depois ele vá a tomar um ômega 3 convencional. Mas por enquanto tem que ser essa fórmula. Que a gente veio observando vários ganhos em relação à cognição, à fala, alguns gestos que ele tem que chama estereotipias, né? O balançar das mãos, andar na ponta dos pés, que ele tinha muito isso. Hoje em dia, graças a Deus, assim, e essa fórmula também, a gente percebeu que melhorou bastante esses traços que ele tem. E aí, porventura, assim, de questão financeira mesmo, a gente ficou 2 meses sem ofertar para ele e a gente percebeu que voltou a andar na ponta dos pés, né, a balançar as mãozinhas, ficar mais hiperativo. Então, essa forma, ele tem que tomar realmente, né, de forma ininterrupta. E a gente voltou a ofertar para ele e tá fazendo uso dela aí. E assim, de dificuldades assim que a gente pode estar tendo, é mais essa questão mesmo, assim, né? Às vezes a gente se preocupa um pouco no futuro em relação a preconceito, que a gente sabe que existe, né? De ele saber assim se defender contra os perigos desse mundo, entender assim certos tipos de coisas, né? Então eu como mãe me preocupo muito em relação a isso, né? Só que
eu tento viver mais o presente também, né? Claro que a gente se preocupa, mas de acordo com o desenvolvimento dele, na escola, as terapias, ele tem tudo para, né, ter um desenvolvimento mais normal possível, né? E a gente continua aí nessa caminhada, né, em prol de ele ter mais qualidade de vida. Em relação assim à questão de trabalho, eu e meu esposo também teve que dar uma segurada a mais, de estar saindo para fora, né, para estar trabalhando, para estar mais próximo a Bernardo nesses primeiros anos, para ele ficar mais assim, né, independente. Então a gente acaba que abre muito mão, né, pelo nosso filho. Isso é uma coisa que é importante, né, a gente está fazendo e pensando nele, nessa qualidade de vida que ele já vem tendo, né. E assim, eu agradeço a Deus, né, por meu filho. Não queria que fosse de outra forma, né? Eu amo ele do jeitinho que ele é. Cada autista, ele é único, né? Não tem assim, né, igual a outro, né? Cada criança tem suas necessidades e graças a Deus, assim, o Bernardo não tem tantas, assim, dificuldades em relação... A alimentação mesmo, ele ingere a maioria dos alimentos, não tem essa seletividade alimentar. Ainda tem uma dificuldadezinha assim para comer algumas coisas só, né, com os talheres, mas não é tudo, pouca coisa assim. A questão das necessidades fisiológicas, ele ainda defeca no chão, não usa fralda, mas a gente já conseguiu em alguns momentos ele defecar no vaso sanitário. Colocamos plaquinhas na porta do banheiro para sinalizar, né, o que é feito no banheiro. Já escova os dentes só, já cospe, é uma coisa que ele não fazia, né? Ele engolia a pasta. Na escola mesmo ele faz xixi no banheiro, lava a mãozinha. Ele acaba segurando, né, o cocô porque acha que ele tem vergonha. Então ele faz aqui no quintal, no chão. E aí quando a gente vê que ele tá com vontade, já pegamos e colocamos ele no vaso, né? E estamos aí ensinando ele a evoluir nessa questão aí. Então, assim, graças a Deus, né, as dificuldades que a gente encontra não são tantas, em vista de outras mães também que passam, né, por essa questão. Mas a gente segue otimista aí, né, sempre em busca de melhorias para ele. A natação mesmo, a gente deu uma suspendida por questões financeiras, mas estamos né, se organizando aí para ele estar voltando a fazer. Porque ele não recebe benefício, né, apesar de ser direito de todos os autistas, né, pelo fato de a gente ser assalariado aqui na prefeitura, concursado. E a gente entrou na justiça, né, ele já fez todos os procedimentos aí, mas foi rejeitado e a gente não desistiu. Estamos aí, né, correndo atrás, porque é uma coisa que vai auxiliar ainda mais no desenvolvimento dele, nas questões específicas dele. E esse aqui, B, o papai fez o que para sua filha? Fez o quê? O que ele fez para ela? Bolo. Bolo, muito bem. Abraça ele, dá os parabéns a ele, abraça ele lá, aí. Posso ter ajudado um pouquinho aí a disciplina, né, da professora Catiane. E um beijo aí para vocês, muito sucesso para todas vocês, alunos da capacitação em CIA. Um futuro brilhante aí para todos vocês. Forte abraço.